E aí galera, tudo bem? Essa é a nossa terceira aula sobre culto, nossa parte 3, né? Se você não assistiu a parte 1 e a parte 2, então eu te convido a ir lá assistir, porque ele vai ser necessário esses conceitos. A primeira aula a gente falou sobre conceito, a segunda aula a gente falou sobre tipos de culto, e agora nessa terceira aula nós vamos falar sobre liturgia. Então, se você assistiu, então vamos lá, vamos entrar para a nossa aula. Bom, a palavra liturgia vem do grego leiturgia, que quer dizer função pública. Também está ligada ao serviço prestado aos deuses. Adotado pelo latim medieval, o termo virou liturgia, significando culto público. Acho que a gente falou sobre esse conceito na primeira aula lá, mas enfim, tem mais definição aqui. Na adoração secreta pessoal, a liturgia não faz tanto sentido assim, pois a organização das ações não requer uma ordem formal. Então, essa se faz necessária quando outras pessoas passam a ser envolvidas nesse processo. Ou seja, a liturgia nada mais é que uma ordem empregada ao culto público de forma a evitar o caos que reinaria caso ela não existisse. Uma liturgia mal elaborada pode conspirar contra a beleza da celebração e prejudicar a compreensão e a participação do culto, tornando então ele truncado, cansativo, ele repetitivo também. Uma liturgia bem elaborada considera aspectos tanto devocionais, quanto de comunicação, tanto o conteúdo quanto a forma que esse conteúdo é apresentado, tanto a informalidade quanto a reverência. A liturgia então deve ser fluida, como uma palavra, sabe? Como uma frase, onde uma frase vai ter um sujeito, um verbo e um predicado, sabe? Vale mencionar também que ainda sobre o caráter funcional da organização litúrgica, ou seja, ela deve ser elaborada no sentido de facilitar os propósitos da celebração comunitária. Em particular, ela deve ser avaliada pela maneira como cumpre ou não três funções principais. Uma, confirmação das crenças do grupo. 2, reforço de seus alvos, adoração, comunhão e ministério. E 3, ela tem que reforçar o reforço da identidade comunitária e da cultura particular do grupo. Esse terceiro aí, ele vai se referir mais à maneira particular da igreja cultuar, sabe? Cultura local, sabe? Se refere mais a isso. A maior parte dos nossos dias, e portanto a maior parte das nossas vidas, é dirigida por hábitos e rotinas. A nossa maneira de estar no mundo, nos adentrar por meio da repetição, do ritual e da repetição, sabe? Um autor chamado James K.A. Smith explica que, em sua visão particular de boa vida, fica impregnada em nós por meio de práticas repetitivas que motivam como vivemos e o que amamos também. Todos os dias a gente vai ser moldados, sabendo ou não, sabe? Por práticas, rituais e liturgias que tornam quem nós somos. Nós recebemos essas práticas que são frequentemente mecânicas, não só da igreja ou das escrituras, mas da cultura e ao todo ao nosso redor, sabe? A forma como é a rotina do seu dia a dia, de segunda a sexta, sabe? De ir trabalhar, de estudar, dos seus deveres domésticos também, a forma como conduz seu dia a dia em casa e por aí vai, sabe? Isso tudo vai moldar a forma como você pensa, como você age e a forma de quem você é também. Quem quer que sejamos, o que quer que acreditemos, o que quer que vivamos e quaisquer que sejam as nossas preferências de consumo, passam os nossos dias fazendo coisas. Vivemos em rotinas formadas por hábitos e práticas. E Smith fala também, seguindo Agostinho, a argumentar que ser um povo alternativo é ser formado diferentemente, assumir as práticas e hábitos que direcionam o nosso amor e desejo para Deus. Mesmo aquelas tradições que alegam não ter formalidade ou
ou que não são litúrgicas incluem práticas e padrões no culto. Portanto, a questão não é se temos uma liturgia. A questão é que tipo de pessoas nossa liturgia está formando para ser, sabe? O que a nossa liturgia está ensinando para a nossa igreja, para a nossa congregação, para os nossos irmãos, sabe? O que nossa rotina está formando em nós também. As nossas liturgias dominicais, sabe? Nos ensinam uma ideia particular de boa vida e somos enviados para a nossa semana como pessoas que refletirão essa visão no nosso mundo de segunda a sexta, ou sábado também. As coisas estão difíceis. Nós temos hábitos cotidianos, práticas formativas que constituem liturgias diárias. Ao buscarmos primeiro o celular, a cada manhã se desenvolve um ritual que treina para determinado fim, entretenimento e estímulos por meio da tecnologia. Independentemente do que eu digo, a cosmovisão ou a subcultura cristã particular, o hábito diário inconsciente estava moldando para ser uma adoração de telas brilhantes, sabe? As formas frequentemente invisíveis e silenciosas com que passamos o nosso tempo são o que nos formam. Os nossos momentos mundanos, enraizados em práticas comunais da igreja, nos moldam por meio de hábitos e da repetição. Momento a momento em pessoas que passam os seus dias e, portanto, as suas vidas marcadas pelo amor de Deus. Beleza? A gente pode ver também, quando a gente vai falar sobre liturgia, depois de toda essa análise, a gente vê as ferramentas. Algumas das ferramentas, né? Os elementos essenciais ou partes principais de um culto são geralmente 4 e às vezes 5. O primeiro é o louvor. É o nosso privilégio tributar louvor a Deus. Os meios de louvar são principalmente o canto e a música, né? Independente do instrumento usado, deve-se ter atenção se o ritmo é aceito pela cultura da igreja e não ter um ritmo ligado a outras religiões ou referente a algo sexual e que está em vigor em nossos dias, sabe? A pessoa que toca o instrumento deve aprender a acompanhar e não necessariamente a dirigir o canto da congregação. Acerca da ideia do canto, também, cumpre mencionar que sempre deve ser acolhidos hinos adequados à ocasião e ao assunto que será apresentado no culto. O culto não é uma aula de canto ou uma prática de banda, sabe? Não é uma performance artística de show, sabe? Não é isso. Acho que eu estou cansado de falar isso em todas as aulas, esse assunto cai, né? Por isso a gente deve ser escolhidos hinos conhecidos pela maioria dos adoradores, sabe? É de bom grado, no entanto, ensiná-los a cantar com entendimento também, sabe? Ensiná-los a perceber o que está sendo cantado, a fazer a melodia, a ensiná-los a cantar para que a gente possa cantar juntos, sabe? Como congregação, sabe? A segunda ferramenta é a oração. Parte importantíssima do culto é a oração. Davi se achava inspirado quando disse: "Vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou." Salmos 95, versículo 6. A pessoa que profere a oração deve ser cuidadosamente escolhida. A oração deve ser adequada à ocasião. Não deve incluir assuntos pessoais, nem constituir um discurso a Deus ou a consagração. A oração pública, em geral, deve ser objetiva e feita em voz alta, para que outras pessoas possam ouvi-la e unir-se em espírito. Então a oração não é um momento para você fazer sermão, sabe? Para você pregar, sabe? Não é ali. A oração não é esse momento de oração não é para fazer isso, sabe? Mas é para a gente se unir juntos em oração e clamar sobre tudo aquilo, sobre Deus, sabe? A terceira ferramenta, as ofertas. No momento em que entregamos nossos dízimos e ofertas a Deus, também constitui uma parte integrante do culto. Desde o princípio, o ato de dar, oferecer e sacrificar tem estado relacionado com o culto. Em Israel, as ofertas ou sacrifícios eram muitas vezes o próprio centro do serviço de adoração.
devolver a Deus algo que Ele tem nos dado ou deve ser também, uma parte do culto da atualidade, sabe? Constitui uma expressão tangível de nosso amor e gratidão a Deus. Ao promover meios para a pregação do Evangelho, demonstramos que temos interesse na salvação dos outros. O que Davi disse em seus dias também se destina a nós nos tempos presentes. É o texto que está aí na nossa tela. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Não devemos esquecer, porém, que essa parte do culto deve ser efetuada com ordem, reverência e solenidade. Ok? E o quarto, ainda não é a última, né? É a exposição da palavra. A exposição da palavra. A parte central do culto é a exposição da palavra de Deus. Toda a exposição da palavra, todo sermão pregado no culto, deve ser uma mensagem de Deus que supre alguma necessidade humana. O pastor ou a pessoa encarregada de fazer a exposição da palavra deve sempre preparar sua mensagem por meio de oração, do estudo e da meditação. Seria uma falta muito grave apresentar-se perante a igreja sem ter se preparado devidamente o tema e a ser apresentado, sabe? Muitas vezes Deus é desonrado e o culto perde grande parte de sua solenidade dignidade e eficácia devido a sermões mal preparados e mal apresentados. É necessário melhorar consideravelmente esse aspecto do culto. Acima de tudo, a exposição da palavra deve caracterizar-se pela solenidade e reverência. Essa coisa de Deus falou comigo e não me preparei, mas vamos ver o que Deus vai falar comigo, sabe? Esses clichês que a gente escuta. Foge disso. Instrua as pessoas ao seu redor a se preparar, sabe? A orar, a meditar sobre isso. Deus pode nos direcionar na hora para algumas coisas? Pode. Mas se você estiver há tempos se preparando sobre tudo isso, Deus também pode já te direcionar sobre aquilo que Ele quer realizar nesse culto lá, sabe? Beleza? Faz sentido isso? Bom, a última ferramenta são os testemunhos. A resposta da consagração. É a resposta dos fiéis à mensagem apresentada. Dá oportunidade para testemunhos. O momento de testemunhos deve ser um período de especial auxílio e animação. Todos devem sentir-se que é um privilégio tomar parte nela. Que todos os que confessam a Cristo tenham alguma coisa para dizer na reunião de testemunhos. Estes devem ser cultos e de moldes a servir de auxílio aos outros. Essa parte sobre os testemunhos, existe um momento muito específico no culto para que aconteça. Ele precisa acontecer com decência e ordem, sabe? Então, é aquela coisa de pessoa chegar na hora e quer... eu quero contar um testemunho perante a igreja, mas tá falando em cima da hora? Não. Eu queria compartilhar perante a minha igreja, no dia tal, um testemunho sobre o que Deus fez na minha vida, sabe? É assim. Sobre o momento da liturgia, isso é outra história. Mas é algo interessante a se ter no culto, sabe? A gente tinha bastante as confissões, a gente tinha as indicações para que tivesse momento de confissão pública, mas hoje em dia, por conta até das lives, das transmissões, e enfim, essas coisas foram se perdendo, sabe? As confissões, eu creio que continuam acontecendo, mas eu entendo que na maior parte das vezes não vai acontecer de forma pública, vai ser no discipulado, vai ser em pequeno grupo, EBD, no caminhar um a um, sabe? Com a igreja. Enfim, bom, essa é a nossa terceira e última aula sobre cultos. E, enfim, me diz aí o que você achou, me diz aí o que você quer acrescentar, a sua dúvida, e ficamos por aqui. Até a próxima aula, galera. Então, tchau!